Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Propósito de Vida para adorar ao Senhor ao seu lado e de toda a sua família. E nesta manhã nós vamos tratar de um assunto muito especial. Te convido a meditar sobre as últimas recomendações que Jesus nos deixou lá na cruz do Calvário enquanto foi crucificado. Naquela ocasião, percebemos verdadeiramente que Deus é amor, pois mesmo enquanto estava sendo pregado no madeiro, nos ensinou valiosas lições demonstrando que em nenhum momento se esquece de nossas vidas. A Bíblia nos revela todo esse cuidado que Deus tem por nossas vidas. Quando no livro de Isaías 49:15 nos diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e desfrute dos últimos ensinamentos deixados pelo próprio Jesus enquanto estava naquela cruz. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E chamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Normalmente, irmãos, as pessoas, elas são conhecidas pela sua maneira de viver. E nessa sua maneira de viver, nós temos aí a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar e também a sua maneira de falar. Lembra quando você ainda não conhecia Jesus? Como eram as suas palavras? Como eram os seus vocabulários? Como eram os termos que você utilizava no seu dia a dia? E aqui nós vemos uma das últimas palavras de Jesus, né? E também vemos ele no último momento da sua vida terrena como homem. E às vezes, quantos de nós não nos lembramos de entes queridos que antes de partir para a glória disseram algumas coisas, falaram algumas coisas, e talvez você comenta com outros parentes e amigos, talvez você comenta: aquela pessoa antes de morrer disse isso, disse que gostava disso, disse que queria isso, disse que era preciso fazer isso, mas não conseguiu fazer. Quantas e quantas pessoas que nós já conhecemos e lembramos das suas últimas palavras. Além disso, irmãos, é bom ouvir as últimas palavras de Pedro, é bom ouvir as últimas palavras de Paulo, mas coisa boa, melhor ainda, é ouvir as últimas palavras de Jesus, né? Quais foram as últimas recomendações? Quais foram as últimas orientações ali na cruz do Calvário? E eu listei e separei as 7 últimas palavras que Jesus anunciou ali pregado no madeiro. As últimas frases de Jesus para a minha vida e para a sua vida. E naquele momento ele estava como homem, ele ainda estava como ser humano. Portanto, ele me recomenda e ele te recomenda que você faça, que você execute todas estas recomendações. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu quero compartilhar com você a primeira lição. A primeira lição que Jesus nos dá ali na cruz do Calvário, e é a lição do perdão. Jesus nos anuncia, pregado na cruz do Calvário, a lição do perdão.
No livro de Lucas 23, 34, a Bíblia diz que ali alguns zombando dele, dizendo: se é rei dos judeus, por que não salva a ti mesmo? E várias pessoas afrontando. E ele então faz uma oração ao Pai. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa. Pregado na cruz do Calvário, nos ensinando a lição do perdão, nos ensinando a lição de perdoar. Muito se fala em perdoar, muito, é fácil falar, difícil é praticar, difícil é executar o perdão, difícil é realizar o perdão. As grandes guerras mundiais aconteceram porque faltou perdão. Algumas palavras foram ditas, algumas coisas foram anunciadas e as pessoas não tiveram a capacidade de perdoar. Crises familiares, crises nos lares por palavras mal faladas, por perdão não liberado, e a família se desestrutura pela falta de perdão. Então, as pessoas acham que o perdão é um sentimento. Ah, pastor, eu não estou preparado ainda, eu não sinto que é o momento ainda. Irmão, eu quero dizer para você uma coisa: você está enganado. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você tem que tomar decisão. Eu vou perdoar, mesmo contrariado, mesmo não sentindo, mas você sabe que aquilo é o correto. Você sabe que hoje você está semeando perdão e Deus vai te honrar por aquela sua atitude. Eu queria te convidar nesse momento a orar, no seu lugar mesmo, para que o seu coração comece a se quebrantar pelo perdão. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós oramos neste momento. Ó Deus, ensina a tua igreja, ensina o teu povo a desfrutar do perdão, Pai, a fazer uso do perdão nas pequenas e nas grandes coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, escreve um novo tempo, um tempo de perdão, Pai, na vida e no seio da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Segunda lição de Jesus. Ele nos ensina a perdoar. E aí, no livro de Lucas ainda, no livro de Lucas, capítulo 23, verso de número 42 e 43, ele nos ensina a lição da vida eterna. Ele nos ensina a lição da vida eterna. Haviam dois malfeitores, um de um lado e outro do outro, né? Dialogando, conversando, e um deles então faz um clamor ao Senhor Jesus e diz: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus nos dá e nos ensina essa segunda lição. Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você vai desfrutar da vida eterna. Às vezes, irmãos, esta é uma lição que precisa ficar clara. Esta é uma lição que precisa ficar clara, né? Os malfeitores não entendiam. O versículo antes, lá no verso 41, a Bíblia diz que um conversando com o outro dizia: nós estamos recebendo esse castigo por justiça, pelas nossas atitudes, mas esse daí que mal ele praticou, né? Mas Jesus ensina a lição da vida eterna. Um advogado recentemente me questionou, ainda não conhece Jesus, e ele me questionou, falou assim: Rosival, você conhece as leis? Como é que você pode acreditar num negócio desse? A pessoa fez e o outro paga no lugar dela? Como é que é isso? Como é que é isso? Quem faz tem que pagar a consequência. Como que pode substituir? Eu falei: aí você falou a palavra mágica. A questão é a substituição. Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele se fez. O nome dele vai ser glorificado. É a substituição que você não está entendendo. Ele pagou em nosso lugar. Ele pagou, é simplesmente aceitar. Tem gente que acha assim, é fácil demais. Mas o evangelho é simples, irmão. O evangelho é simples. Basta que você o aceite.
Basta que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus nos ensina, naqueles últimos momentos ali daqueles malfeitores, um deles aceita Jesus. Jesus nos ensina que basta reconhecer, basta aceitar, que você vai desfrutar da vida eterna. Mas isso é graça, irmãos. A Bíblia diz em Efésios 2:8: pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Quero mais uma vez fazer uma oração com você. Feche seus olhos e estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, te glorificamos por mais essa lição, de reconhecer que Tu és Deus, de reconhecer que a Tua glória é derramada sobre as nossas vidas. Ó Deus, ministra nos corações o segredo da vida eterna, Pai, o segredo da salvação. Ó Deus, entra no profundo, fala no profundo, e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, irmão. Glórias a Deus. Terceira lição, irmãos. Terceira lição. Está lá no livro de João 19:26. Livro de João 19:26 e 27. Jesus está lá pregado no madeiro. Vê sua mãe e vê o discípulo que amava, João. E ele diz, chama e diz: mulher, eis aí o teu filho. E depois diz: eis aí a tua mãe. Jesus estava nos ensinando o cuidado com a família. O cuidado com a nossa família. Como tem sido atacada as famílias, como tem sido bombardeado pelo adversário das nossas almas, as famílias. Mas Jesus, pregado no madeiro, nos dá uma lição do cuidado com a família. A Bíblia diz que daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua casa. Eu quero te dizer, irmãos, é preciso você tomar uma atitude pela família. Algumas pessoas querem até distorcer, falar: não, pastor, mas a salvação é individual. Eu sei, irmão, mas você tem uma responsabilidade, você tem um papel dentro da sua família. Que Deus possa te despertar neste papel, seja de pai, seja de filho, seja de esposo, de esposa, seja de irmão. Que Deus possa te despertar no meio da família, do papel familiar que você exerce, para que o nome dele venha a ser glorificado. Família é projeto de Deus. Quantas e quantas pessoas têm dito e tentado até confundir que não é bem assim, que a família mudou o conceito. Deus não cria nenhum projeto para falência, irmãos. Família é projeto de Deus. Você tem um papel na sua família. Jesus nos ensina que você tem responsabilidades. Restaure o seu papel na família. E que você possa dizer, como diz lá em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer que você tem uma família. Existe uma pesquisa que os maiores índices de assassinato, os maiores índices de crimes são provocados por pessoas que advêm de um lar desestruturado. São provocados por pessoas que estão vivendo em famílias desestruturadas. Então eu quero te dizer, irmãos, reveja o seu papel na família, reveja o seu papel no seu lar, e o nome dele vai ser glorificado. Jesus nos ensina isso ali na cruz do Calvário, a responsabilidade com a nossa família. Eu quero mais uma vez orar com você neste momento. Estenda suas mãos para cá, vamos clamar. Pai, ó Deus, mais uma vez nós clamamos a Ti por mais essa lição sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso papel na família. Ó Deus, em nome de Jesus, vai ministrando no coração dos pais, vai ministrando nos corações das mães, vai ministrando no coração dos filhos e filhas, irmãos. Ó Deus, quebra toda a seta, todo laço, tudo que vem tentar atrapalhar os relacionamentos, a convivência do seio familiar. Ó Deus, visita cada lar, visita cada família, e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado em nome
de Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Deus vai entrar com providência na sua família, irmão. Quarta lição, irmãos. Quarta lição que Jesus nos ensina ali na cruz do Calvário. Ali no livro de Mateus 27, 46, a Bíblia diz que ele então faz uma leitura e a Bíblia nos deixa um texto. Ele diz: Eli, labá, sabactani, isto é, Deus, por que me desamparaste? Jesus está nos ensinando a lição do diálogo com Deus. Mesmo ali na cruz do Calvário, ele faz um clamor, ele tem um diálogo com o Pai. Ele era humano, estava sentindo as dores, estava sentindo ali todas as questões que qualquer ser humano sente. E ele estava num diálogo com o Pai, sentindo-se isolado, sentindo ali em forma humana. E então estabelece um diálogo com Deus. Como tem sido o seu diálogo com Deus? Como você tem falado com o Pai? De quanto em quanto tempo você separa um tempo para falar com o Senhor? Adão, quando pecou, a Bíblia diz que Deus o procurava para conversar. Cadê você, Adão? Quero conversar. Como que você tem feito? Você tem falado com o Senhor? Nós servimos a um Deus de amor, irmãos. Nós servimos a um Deus de amor. A Bíblia diz no livro de 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós servimos a um Deus de amor, não é carrasco. Ele está esperando você conversar, Ele está esperando você confessar os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse ao Senhor os seus pecados. Diálogo com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que o Deus que você procura é o Deus que eu estou pregando aqui. Eu tenho certeza, mas eu não sei, eu tenho certeza que o Deus que você procura é o que eu estou pregando. E vou te dar uma segunda certeza: faz tempo que Ele está te procurando, faz tempo que Ele está te esperando. Vamos clamar ao Senhor também, para que você amplie o seu diálogo com Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Ó Deus, aumenta o tempo de oração da tua igreja, aumenta o teu diálogo com o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Promove um despertamento, ó Deus, promove um despertamento para orar, para clamar, para falar com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos uma igreja avivada, nós profetizamos uma igreja que fala contigo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vai visitando cada coração neste momento, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos, o seu diálogo vai aumentar. Quinta lição. A Bíblia diz lá no livro de João 19, 28. A Bíblia diz que quando as coisas já estavam terminadas, ele diz: tenho sede. Uma outra frase de Jesus: tenho sede. O que Jesus estava nos ensinando aí? Ele estava nos ensinando a transparência, a lição da transparência. Ele era humano, teve sede, disse: eu tenho sede. Lição da transparência. Vivemos uma época, irmãos, talvez conhecida como a época fingida, a época do fingimento. Tudo se finge. Finge-se relacionamento com Deus, finge-se relacionamento com as pessoas. Vivemos a época dos fariseus. Um quer orar mais alto, quer falar mais alto para mostrar que tem intimidade, mas é tudo fingimento. Tudo fingimento, irmãos. Jesus está nos ensinando: seja transparente. Algumas pessoas fingem o amor, outras fingem o status, outras fingem imposição. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Colossenses 3:9: não mintais para os seus irmãos. Não minta de palavras, não minta de expressões, não. Irmãos, vivemos numa época que é necessário você ser transparente, é necessário você ser autêntico. É época de cair a máscara. Nós precisamos derrubar a máscara.
quando você entrar de maneira transparente na presença do Senhor, quando você agir de maneira transparente, Deus vai avivar a sua vida, Deus vai manifestar a glória dele na sua vida, suas orações serão respondidas. Então, que possamos viver uma época de autenticidade, de transparência, de verdade. O próprio Jesus nos diz no livro de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Seja verdadeiro e Jesus estará contigo. Em nada o Senhor atribui paternidade ao diabo. Mas lá no livro de João 8,44 ele diz que o diabo é o pai da mentira. Esse DNA é para ele. Então, viva uma época de transparência. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos orar por isso também? Estenda as suas mãos para cá. Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti, ó Deus, desperta na Tua igreja o poder da transparência, da autenticidade, que cada irmão possa chegar no seu irmão e dizer que precisa de ajuda, que precisa de apoio, ó Deus, e em nome de Jesus, e que essas informações sejam de amor, ó Deus, que isso seja de reserva, ó Deus, repreenda toda mentira, todo fingimento, tudo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus nós declaramos destruído pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor também por isso, irmão. Glórias a Deus. Sexta lição. A Bíblia diz, no livro de João 19:30. A Bíblia diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Numa tradução grega ele diz tetelestai. Está terminado. Qual que é a lição que Jesus nos ensina aqui? A lição que nos ensina é da determinação. Lição de que tudo que você precisa começar, você precisa terminar. Vivemos uma época que as pessoas começam cursos, vivemos uma época em que as pessoas começam projetos, relacionamentos, e tudo fica pela metade. Jesus está nos ensinando lá na cruz do Calvário: está consumado. Começa e acaba. Jesus, em seu ministério terreno, ele disse várias vezes, eu vou para a cruz. Ele já sabia, ele já anunciava, ele já tinha uma meta: eu vou para a cruz. Num determinado momento, irmãos, pediram a ele um sinal. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus 12:40, ele diz: nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, a não ser do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim também ficará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele já anunciava. E ele diz: está consumado. Eu quero dizer uma coisa, irmão, não importa como que você começou, o que importa é como você vai terminar. Eu não sei como que foi o início da sua história, não sei como que foi o início da sua vida cristã, mas o que importa é como você vai terminar. Ah, pastor, mas está tão difícil. Não fica olhando para o que ainda falta. Olha para onde você já foi. Olha para onde você já chegou. Olha para ver onde você já andou. Não fica olhando para o que falta. E o nome do Senhor será glorificado. Você vai alcançar a sua vitória. Deus vai te dar estratégia. E você vai poder dizer, assim como nos ensinou Jesus: está consumado. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, irmão. Quantos e quantos projetos você não tem que começou e parou? Quantos sonhos que ficaram lá atrás? Quantas coisas foram iniciadas e ficaram sem terminar? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti. Deus, honra a Tua igreja, Pai. Dá a eles persistência, dá a eles ousadia, para que eles possam insistir em tudo que Tu tem estabelecido nos seus corações, para que eles possam não só começar,
mas também que possam terminar, para que possam exaltar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, seja com eles, confirma os passos do homem bom, como diz a Tua palavra, Pai. Vai confirmando todos os projetos, vai confirmando todas as situações. Ó Deus, dá a eles força para vencer os obstáculos, as dificuldades, as adversidades, e que mais uma vez o Teu nome venha a ser exaltado, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Eu tenho certeza, muitos projetos vão terminar, muitos projetos que ficaram pela metade vão terminar. Sétima e última lição, irmãos, que foi o texto que nós lemos no início. Jesus nos ensina lá no verso de número 46, ele diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Quero dizer para você o seguinte: qual é a lição que Jesus nos ensina aí? Jesus começou nas mãos de Deus e terminou nas mãos de Deus. Nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Às vezes você até começou a andar com Jesus, às vezes até você começou a fazer a vontade do Pai, mas daqui a pouco você começou a colocar a tua mão. Não, isso não pode ser assim, eu tenho que resolver de outro jeito, né? Você até começou nas mãos de Jesus, mas não está andando nas mãos de Jesus. Irmãos, coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque tudo nas mãos daquele que pode. Coloque tudo nas mãos daquele que muda. Coloque tudo nas mãos daquele que transforma, que realiza. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele vai te honrar, o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado. E você vai poder dizer: fui fiel no pouco e o Senhor me colocou no muito. Não saia da presença de Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que Jesus deseja que você viva o melhor nesta terra, pois a Bíblia nos diz, no livro de Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comerei o melhor desta terra. Para desfrutarmos desta promessa, aprendemos com Cristo lá na cruz que é preciso perdoar nossos irmãos, buscando não olhar somente para esta vida terrena, mas colocar nossa mente na busca por nossa salvação e vida eterna, que já foi conquistada por Jesus lá na cruz. Mas Ele nos ensina também que enquanto estamos neste mundo, precisamos ter o cuidado com a família, estar sempre dialogando e pedindo orientação a Deus, usando da transparência e da verdade para com todos os nossos irmãos, e ainda sendo determinados em nossos propósitos e objetivos de vida com Deus, nunca se esquecendo de colocar toda a nossa vida e todos os nossos projetos nas mãos de Deus, e assim você será mais que vencedor. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes quero te convidar a conferir comigo nossa agenda para esta próxima semana. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de ensino. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres prudentes. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.